Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Projeto UERJ. Eu sou a professora Amanda Teles, de História e Filosofia. Eu sou o professor André Manta, de Sociologia e Geografia. E hoje a gente vai fazer uma aula muito importante, que é sobre Guerra Fria. Afinal, Guerra Fria é um dos temas mais abordados na UERJ. Na última década, foi toda a prova, pelo menos de 1 a 3 questões, abordava esse tema. Tanto a Guerra Fria, quanto o que é chamado de Nova Guerra Fria, que nós vamos falar. Calma, segure a ansiedade. Vamos começar... Quando começou a Guerra Fria? Vou contar uma novidade para Amanda. Amanda, você sabia que a Segunda Guerra Mundial acabou? O Hitler perdeu? Verdade? Verdade, perdeu. Fogos. Então, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria. Por quê? Nós tínhamos 3 poderes: capitalismo, socialismo e o nazifascismo. O capitalismo e o socialismo, embora não se suportassem, faz assim comigo, vamos, finge que a gente está brigando, ó. Viu? Então, tá vendo? Ó, eu tô do lado dos Estados Unidos e a Amanda do lado da União Soviética. Mas nós temos um inimigo em comum. E aí a gente fala, vamos fazer as pazes e vamos derrotar o nosso inimigo em comum. Porque o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então, se você é inimiga dele, você vai ser minha amiga. Então, vamos tirar o Hitler. Por quê? Porque ele não serve. O que ele está pregando não tem que existir. Então, foi isso que os americanos e os soviéticos concordaram, e aí eles se juntaram e acabaram com o nazifascismo na Europa. Porém, quando a gente tira o inimigo, a gente desfaz a aliança. E aí começa a Guerra Fria, aonde os Estados Unidos capitalista e a União Soviética socialista iniciam a chamada Guerra Fria. Antes que vocês perguntem, Manta, por que Guerra Fria? Foi no inverno? Eles só brigavam no inverno? Não, gente, não tem nada a ver com as estações do ano. Guerra Fria porque as duas superpotências apontavam os canhões umas para as outras, mas nunca atiravam, então as armas ficavam frias. Quando se dá um tiro, a arma fica quente, ela esquenta, então ela ficava sempre gelada. Isso foi uma expressão cunhada no século XX. Pois é, então, com o final da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos e União Soviética travaram a chamada Guerra Fria. Esse conflito não armado, aliás, não diretamente armado, a gente vai ver que nesse período vão acontecer diversos outros conflitos que eles vão ali, né, estarem envolvidos, mas a gente tem então um processo de bipolarização do mundo, né? 2 forças que vão agir política e economicamente e ideologicamente. Ideologicamente, claro. Em todo o mundo, né? Repartindo esse mundo ali literalmente ao meio. Com isso, a gente vai perceber que o mundo vai ficar assim, ó, né? Grande parte... eu adoro esse momento Garoto do Tempo. Esse Garoto do Tempo, vamos lá. Então, aonde a Amandinha tá, seria a América, né? Isso, perfeito. Aí, perfeito. Então, aqui nós temos os Estados Unidos, que é o principal, o líder do bloco capitalista, com sua maior aliada, a Inglaterra, aqui na Europa. Vocês podem ver que a Europa está meio vermelha, meio azul. A América do Sul e o sul da África como se fosse um subúrbio direto dos Estados Unidos, ou seja, uma área de influência direta, enquanto que aqui no Extremo Oriente nós vamos ter o contrário, o subúrbio da União Soviética. Eles vão buscar as chamadas áreas de influência, ou seja, eu vou entrar no seu país e falar, olha, o meu modo de produção é legal, ele vai fazer o seu povo feliz, vai fazer o seu povo ter comida, ficar rico, as pessoas vão ser igualitárias, no caso do método socialista, enquanto que os socialistas entravam nos países e falavam a mesma coisa, ou seja, o meu método é o método correto. E esses governos, eles iam fazendo o quê? Ficando alinhados. E aí eles foram se ligando a esses blocos. Aqui na África, até mais ou menos 1975, a maior parte dos países eram colônias europeias. Lembra que no início a gente falou que a Segunda Guerra acabou? Os europeus não tinham mais força militar para sustentar, e não cabia mais no mundo do século XX colônia. E aí os Estados Unidos e a União Soviética começam a fomentar
diversos grupos, e aí vocês vão ver que na África tem pontinhos azuis e pontinhos vermelhos, aonde novas áreas de influências surgiram com novos governos independentes. Então a Guerra Fria, ela também auxiliou na independência da grande maioria dos países da África e também do Sudeste Asiático. Isso. Ainda, né, falando aí desse contexto do pós-Segunda Guerra Mundial, a gente tem um processo muito interessante que vai acontecer na Alemanha. Como o Manta começou falando, né, capitalismo e socialismo se unem para exterminar o nazismo. E aí a Alemanha, que mais uma vez vai ser considerada, né, a culpada de um grande conflito, isso já tinha acontecido na Primeira Guerra Mundial, vai acontecer agora na Segunda Guerra Mundial, vai sofrer uma intervenção direta desses países. Vocês podem perceber que, não, melhor para cá, que aqui tem um mapinha do Estado alemão, né, onde ele está dividido em 4 áreas de influência, sendo que 3 dessas áreas são capitalistas, e aqui o lado oriental da Alemanha, né, dominado ali pela União Soviética. E é nesse país que vai surgir ali o mais importante símbolo da Guerra Fria. Até hoje, quando a gente pensa em Guerra Fria, em termos de memória, e isso é um ponto importante, porque as questões da UERJ costumam buscar esses elementos ali na memória, tá até ali no edital, né, Memória e Sociedade, o Muro de Berlim, né? A construção do Muro de Berlim marca essa divisão da Alemanha, né, em 2 grandes áreas de influência, dividindo aí a Berlim em Berlim Ocidental e Berlim Oriental. Nesse mapa aqui, nós temos... Amandinha, chega só um pouquinho para trás. Isso, linda aí. Nós temos, então, vocês podem ver que a cidade, ela está dividida aqui. Isso aqui não era só uma zona de influência não, tá? Era uma zona de ocupação. Militares americanos ficavam aqui. Só que detalhe que toda a área em volta era a chamada Alemanha Oriental, ou DDR, Deutsche Demokratische Republik, República Democrática Alemã, ocupada pela União Soviética. Somente esses 3 pedacinhos aqui dentro de Berlim eram capitalistas, ocupados pela França, pelo Reino Unido da Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos. Só que como é que esse pedacinho aqui consegue se comunicar com a Bundesrepublik Deutschland, ou República Federativa da Alemanha, chamada de Alemanha Ocidental? Pelo aeroporto de Schiphol, que fica aqui na área americana, que era um aeroporto híbrido. Híbrido por quê? Militar e de uso de passageiros. Muitas pessoas atravessavam a cidade, até porque, pensem nas famílias de vocês. Amandinha, vem comigo. Eu moro no Grajaú. Amandinha mora... E longe, Pedra de Guaratiba. Pedra de Guaratiba. Imagina que dividissem a cidade no meio. Eu não ia mais conseguir visitar a Amanda. Não mesmo. Mas eu tenho também minha família que está no Meier. E tenho parentes em Jacarepaguá. Só que os parentes do Meier ficaram do meu lado, mas os parentes de Jacarepaguá e a Amandinha ficaram do outro. As famílias foram divididas, porque essa linha foi traçada sem prestar atenção no funcionamento da cidade. Como que a sociedade berlinense trabalhava. Então, primeiro muitas pessoas começaram a mudar por conta de querer ficar junto com os parentes. Depois, por conta deles fazerem o quê? Não quero viver sobre o socialismo, quero ir para um lado capitalista. Mas eu não quero ficar no mundo capitalista, não. Eu quero ir para um lado socialista. E o governo da União Soviética falou, vamos acabar com essa farra, não estou conseguindo dar conta, vamos construir um muro. E aí vamos murar. E muraram. Cercaram isso. E foi-se necessário fazer o quê? Uma ponte aérea para poder alimentar as pessoas de Berlim Ocidental. O Winston Churchill, que foi o ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha durante a Segunda Guerra, ele cunhou a expressão que do Mar Báltico ao Mar Adriático, uma cortina de ferro caía sobre a Europa. Porque aqui nós temos uma questão histórica, filosófica, sociológica, falando melhor, e geográfica. Se eu tô... Chega só um pouquinho pra cá, Amandinha. Aí, a Amandinha tá lá e eu tô aqui. Eu não conseguia mais bater um telefone pra ela. Naquela época não tinha celular não, tá, gente? Era linha, discado. Perguntem pros seus avós.
as linhas telefônicas eram cortadas e as poucas que funcionavam, tinha uma terceira pessoa, tipo quem está aqui na câmera, escutando. E, ó, gente, o primo da Amanda morreu, traiu a mulher, separou, gente. Eram assuntos de família, só que eles controlavam. Manta, mas só os socialistas faziam isso? Não, os dois lados. Aí nós temos espionagem, contra-espionagem, espiões duplos. Para vocês que gostam da Marvel, nós temos aí a nossa querida Viúva Negra. Assistam o filme ou não, cabe a vocês. Mas fala um pouquinho disso. E essa divisão ficou até hoje encrunhado na Alemanha. Mesmo depois da reunificação, algumas pessoas ainda veem, você é do leste, né? Você é do oeste, né? Isso vai ser um ponto importante para a gente falar mais no final, para entender se a Guerra Fria acabou ou não, né? Mas dando continuidade, então, ao nosso conteúdo aqui do dia, um outro ponto importante também nesse processo de Guerra Fria é a chamada corrida espacial. E se você já parou para perceber e viu as últimas notícias aí nos últimos meses, esse assunto voltou com tudo. Afinal, a gente está aí vivendo uma corrida espacial 2.0. Mas vamos falar da primeira, né? Nesse contexto aí da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética queriam demonstrar a sua força e o seu poder. E nada melhor, né, nos dias atuais do que demonstrar isso através de um crescimento tecnológico. E é aí que começa, então, a tentativa, né, de dominar agora esse espaço. A União Soviética, ela sai na frente, né, mandando aí, instalando os primeiros satélites. O Sputnik, o primeiro satélite. Depois enviando o primeiro ser vivo, que foi a cadelinha Laika. Que foi a cadela, gente, que fica sentido por causa da cadela. Isso. Né? Mas com esse investimento da União Soviética, os Estados Unidos vem logo atrás, cria a NASA e consegue aí mais tarde enviar o primeiro homem, né, para a Lua. Há controvérsias, tem umas teorias da conspiração, mas que tudo indica foi assim que ocorreu. E o interessante é que, se vocês analisarem a linha do tempo, a União Soviética lança o primeiro satélite, lança o primeiro ser vivo, lança o primeiro homem, Yuri Gagarin, lança a primeira mulher, faz mais excursões, coloca a primeira estação espacial, que era Mir, a primeira estação espacial, e os Estados Unidos mandam o homem à Lua. Ganhamos a corrida espacial. Oi? Peraí, tá, vocês mandaram o homem à Lua, legal, mas e o resto? Não, o resto os soviéticos fizeram primeiro, mas eu cheguei na Lua. Ué, então peraí. Só chegaram na Lua justamente por todo esse processo inicial da União Soviética, né? Exatamente. Principalmente, lembra que eu falei um pouquinho atrás que tem espião, contra-espião e espião duplo? Venda de documentação, e naquela época não tinha pendrive não, tá? Não tinha WhatsApp não para você passar arquivo não. Você tinha que dar seu jeito de pegar o papel, sair do país, atravessar o oceano e entrar no outro país e vender aquilo. E tomar cuidado para nunca mais voltar no outro país, porque senão você ia pro gulag, ou ia pra prisão, ou você desaparecia. Tipo quando o Thanos estalou o dedo, já que a gente está falando de espaço, então, foi assim. Então, ainda, né, nesse contexto, a partir, com todo esse conflito aí da Guerra Fria, a gente vai ver também algumas movimentações no âmbito de alianças, tanto econômicas quanto militares. No âmbito econômico, a gente tem o chamado Plano Marshall, né, que foi uma ajuda aí que os Estados Unidos deu, principalmente aos países europeus, para o processo de reconstrução da Europa no pós-Segunda Guerra Mundial. Exatamente. A Europa, o que acontece? Os Estados Unidos, eles criam a chamada teoria da lagosta. Lagosta, Manta, os Estados Unidos têm uma cabeça, que é a América do Norte, o corpo, que é a América do Sul, da onde ele se nutre, e duas pinças. Uma pinça na Europa, uma pinça na Ásia. Então ele criou o Plano Marshall, que era o General Marshall, e eles vão emprestar dinheiro para os países europeus, com juros baixíssimos. E um detalhe, diferentemente da Primeira Guerra Mundial, onde ingleses e franceses humilharam a Alemanha, tanto que o Tratado de Versalhes, na Alemanha, chamado de Tratado da Vergonha, porque eles responsabilizaram o Estado alemão por toda a desgraça da Primeira Guerra, inclusive financeira, os Estados Unidos não.
eu não vou causar uma terceira guerra mundial. Eu vou levantar a Alemanha. Eles têm a maior tecnologia, estão mais avançados, eu não posso correr esse risco. Então eles vão fazer da Alemanha Ocidental, em menos de 25 anos, a terceira potência econômica do planeta nos anos 80. Estados Unidos, depois o Japão, que foi derrotado também, e depois a Alemanha. Só aí vinha o Reino Unido e a França. A União Soviética não entrava nesse conjunto porque, como não era uma nação socialista, ela não aferia PIB, PNB, suas riquezas dessa forma. Ela aferia de outra forma, ela aferia no bem-estar da população. E aí, como que os Estados Unidos fazem? Vou pegar meu antigo inimigo e convertê-lo em um aliado. E aí o Plano Marshall vai fazer isso. Na Ásia, nós vamos ter o Plano Colombo, que é o plano que vai auxiliar o Japão, a Coreia do Sul, Singapura, Hong Kong, Taiwan. E esses países depois vão formar o quê? Eu sei que vocês sabem, os tigres asiáticos. Por quê? Quando aquele primeiro mapa que eu mostrei, a China se torna socialista, junto com a União Soviética. Se a China continuasse marchando para o leste, todo o Extremo Oriente ia cair nas mãos do socialismo. Os americanos não podiam deixar isso. Então eles faziam o quê? A chamada ponta de lança. Pequenos pontinhos de capitalismo adentrando no território socialista. Foi estratégico, era uma espécie de cinturão ali, isolando a União Soviética, a China e os demais países. Exatamente. E conforme nós vamos ter a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, que se separaram de forma pós-Segunda Guerra, na Coreia vai acontecer uma guerra. Nós vamos ter a Coreia do Norte, onde os coreanos do Norte querem o socialismo e os coreanos do Sul querem o capitalismo. E aí nós vamos ter uma guerra de 1950 a 1953, que é a Guerra da Coreia. E diferente da Alemanha, que se reunificou, do Iêmen, que se reunificou, o Iêmen é um país da Península Arábica que também se separou, Iêmen do Norte e Iêmen do Sul, também se reunificou. As Coreias não se reunificaram. Elas continuam com o Norte socialista e o Sul capitalista até hoje. Já a União Soviética também teve o seu plano econômico, porque ela precisou reconstruir os países do leste da Europa, o seu quintal, e os outros países. E aí ela cria o Comecon, que é um quê? Um pacto de auxílio econômico para que esses países tão arrasados pela guerra modernizassem o seu parque agrícola e industrial e um novo planejamento urbano. Quem visita as cidades hoje do leste da Europa consegue ver algumas partes que são preservadas que falam isso é arquitetura soviética, porque você vai em Budapeste, Praga, Cracóvia, Varsóvia, alguns bairros ainda estão preservados, outros não, eles são modernizados. Então, no aspecto econômico, a gente tem o Plano Marshall, liderado pelos Estados Unidos, e o Comecon, liderado pela União Soviética. Já nas alianças militares, a gente também vai ter duas alianças muito importantes. De um lado, a OTAN, né? E do outro, o Pacto de Varsóvia. Desculpa. OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Vocês podem ver essa sigla também como NATO, né? Que é a sigla em inglês. North Atlantic Trade Operation? Isso. Por que o Atlântico Norte? Lembra do primeiro mapinha? Então, a maioria dos países fica no Atlântico Norte. Um detalhe importante, a Turquia, ela faz parte da OTAN. É o único país de maioria muçulmana que faz parte da OTAN, porque a Turquia tenta se aproximar da Europa. Para quê? Como ela é capitalista, ela quer se distanciar do Oriente Médio e fazer parte da Europa e dos Estados Unidos. Então ela se alia à OTAN. Da mesma forma que Cuba, na América, vai se aliar à União Soviética. Então eu tenho próximo... Pensem o seguinte, eu tenho dois grandes blocos, mas eu estou distante. Vamos nos afastar, Amandinha. A gente está distante. Bota um dedinho aqui. Mas a gente tem dois dedinhos que estão pertinhos. A Turquia, que é capitalista, mas está perto do socialista, e Cuba, que é socialista, mas está perto do capitalismo. E eles são o quê? Bases militares importantes dos dois grupos. A OTAN vai ser criada primeiro, e ela até hoje existe para, abre aspas, proteger o Ocidente. Já o Pacto de Varsóvia, não, ele vai acabar. Por que ele vai acabar? Porque quando a União Soviética entra em colapso, não tem mais motivo. Muitos países, inclusive, migram para a OTAN.
A Rússia hoje é uma potência militar, mas ela não faz parte da OTAN. Mas vamos então entender que nós temos então briga econômica, briga militar. Nós tivemos várias guerras no planeta no período de 1945 a 1990, só que eu sou dos Estados Unidos, é na União Soviética. A gente não briga. Vem, finge que a gente está brigando. A gente não briga não, gente. A gente manda os outros brigarem. É isso que eles fazem. A gente dá investimento, armas. Nós fazemos um pacto. Isso. E aí, além, né, de todas essas alianças, a gente vai ter também uma questão aí... A gente vai ter uma questão aí ideológica. Já caminhando para o final... O pacto. Tá? Já caminhando para o final, a gente vai aí, então, falar dessas questões ideológicas. Um marco dessa ideologia da bipolarização do mundo, a gente consegue ver a partir das questões olímpicas, né? O Rio de Janeiro foi aí cidade olímpica em 2016 e os Jogos Olímpicos, os Jogos Olímpicos modernos têm uma história muito bacana e nesse período de Guerra Fria a gente tem dois conflitos principais, né? Aliás, dois jogos, né, principais, duas edições principais que vão sofrer aí com um boicote dessas grandes potências. Deixa eu só te cortar um minutinho. Gente, o que é um boicote? Vocês sabem? Boicote é o seguinte: eu não quero fazer alguma coisa. E eu e os meus amiguinhos não vamos fazer. Mas a Amanda está fazendo lá um show, por exemplo. E a gente não quer dar prestígio para ela. A gente não quer ir. A gente quer cancelar a Amanda. Então a gente faz um boicote. A gente não vai. Então, em 1980, em Moscou, todo o bloco capitalista não apareceu. Então a União Soviética ficou com quase todas as medalhas. A Alemanha Oriental, China, foi o brilho do mundo socialista. 4 anos depois, convenientemente, foram as Olimpíadas em Los Angeles. E aí ocorreu o contrário. O bloco socialista que não apareceu. Mas todas as Olimpíadas sempre tiveram algum tipo de boicote, sempre ligado à ideologia. Quem viu os jogos desse ano no Japão, vocês viram que, por exemplo, alguns atletas da Algéria se negaram a lutar com representantes de Israel, por uma questão ideológica. Já teve um outro que foi lá, se desculpou e falou: não, nós somos judocas, nós estamos aqui pelo judô, nós não estamos pela ideologia. E essas pessoas foram ovacionadas, porque os Jogos Olímpicos, eles têm uma visão ideológica que o Barão de Coubertin, que criou os Jogos em 1896, ele queria o quê? A união dos povos, não a separação dele. Mas a ideologia durante a Segunda Guerra, ela vai mexer inclusive com os Jogos Olímpicos. E aí nós vamos ter econômico, ideológico e militar. Então, entre 1945 até 1989, 90, a gente vai ter esse período aí que a gente contextualizou agora, acabou de contextualizar para vocês, chamado Guerra Fria, que se inicia com essa bipolarização, com essa divisão do mundo entre capitalismo e socialismo, né, onde diversas regiões vão receber aí influência de um bloco ou de outro, seja de forma econômica, militar, ideológica e até mesmo cultural. E aí o grande marco, o grande símbolo desse conflito, né, que foi o Muro de Berlim, que a gente falou no começo da aula, ele cai, literalmente, né? Derrubado pelo povo. 1989? 1989. 3 de outubro de 1989, o Muro de Berlim vai ao chão. Se vocês forem a Berlim até hoje, cuidado, os camelôs, sim, Berlim também tem camelô, não é só no Rio de Janeiro não. Eles ficam te vendendo pedacinhos do muro. Eles juram que aquele pedacinho de congresso de concreto é do Muro de Berlim. Alguns podem ser, mas acredito que depois de tantos anos já tenham vendido todos os pedacinhos. E aí, a partir dos anos 90, né, a gente começa a perceber aí uma nova ordem econômica, mundial, política no mundo. Nos últimos meses, nos últimos anos, a discussão sobre se a Guerra Fria teria acabado ou não, ela voltou com força total, já que a gente tem conflitos muito claros entre Estados Unidos e alguns países do Oriente, como Coreia e China, né? E agora, por último, aí, essa nova corrida espacial feita pelos grandes empresários norte-americanos que estão dominando esse cenário. Além também
da China está investindo no seu programa espacial e, inclusive, junto com os Estados Unidos, já mandou um drone para Marte. Ou seja, agora a China toma o lugar da Rússia nesse conflito que seria um conflito bipolar. Mas a Rússia, com o Putin, volta a se destacar. O Putin reorganiza a economia do país, porém de forma autoritária, e começa a se reorganizar. Cria-se então um terceiro poder. Por isso que a gente fala, será que a Guerra Fria acabou ou não? Manta, mas por que a União Soviética faliu? Vários motivos vão explicar esse fim, mas podemos analisar que teríamos 6 pontos principais. O primeiro deles, a autoridade concentrada da União Soviética. O segundo deles, a burocracia. O que é burocracia? Você precisa resolver um problema. Aí você vai num cartório, por exemplo, tirar uma xerox. Amanda, tira essa xerox para mim. Aperta lá, bota, me entrega, cobra, acabou. Na União Soviética, por que você quer tirar essa xerox? Quantas cópias? Fala com a Márcia e a Márcia tem que dar o carimbo. Aí você vai lá na Márcia. Aqui, Márcia. Vai na Cláudia, que ela tem que dar o carimbo do recibo. Volta na Amanda. Oi, Amanda, voltei. Mas ela carimbou no espaço errado. Volta. Uma coisa boa, geração de empregos. Não existia desemprego na União Soviética. Por quê? Essa burocracia gerava uma massa de pessoas empregadas, porém um trabalho moroso, devagar. Tudo era devagar, tudo era burocrático. Para justamente voltarmos ao primeiro ponto de autorização e controle. Então, a gente já viu 2 pontos. Autorização e controle, burocracia. Quais são os próximos 4? Economia que faliu. Como a União Soviética investiu muito em corrida espacial, míssil nuclear, bomba nuclear, ela não investiu, por exemplo, na modernização do parque industrial. As casas da União Soviética não tinham, por exemplo, um liquidificador, batedeira. Eles achavam isso coisas fúteis. Eles achavam que o ideal era buscar melhores, por exemplo, na educação, que vai ser o nosso próximo ponto, a educação. A educação da União Soviética era de excelência. Até hoje, nós temos pessoas que vão a Cuba, por exemplo, estudar. Por quê? Você vai a Cuba, o índice de analfabetismo é 0. Esses países vão começar a formar uma elite intelectual. A União Soviética tira milhões de pessoas do analfabetismo e leva eles à leitura. E aí o mundo se abre para eles. E aí nós vamos ter vários prêmios Nobel, vamos ter várias premiações internacionais, vacinas, o homem vai ao espaço. Tudo isso com um cientista soviético, do bloco socialista. Só que ao mesmo tempo eles começam a pensar assim, peraí, por que tem todo esse controle? Por que eu não posso viajar para fora? Por que eu não posso... Quando você aprende a pensar, você aprende a questionar. Questionem bastante, principalmente quando vocês estiverem lendo as questões da UERJ, questionem o que está lá e sejam sempre seres pensantes. Os 2 pontos finais? Os 2 pontos finais. A reforma de Gorbachev. Gorbachev, ele vem como o último líder da União Soviética. Ele cria a Glasnost e a Perestroika. O que é isso? Vamos abrir o país para a economia internacional. E vamos abrir a política. O que a gente fazia lá escondidinho, tipo o nosso Senado, que faz votação 3 horas da manhã de uma terça-feira, que ninguém vê. Então, só que lá não tinha isso. Ninguém via nunca. Aqui, se você ligar a TV Senado 3 horas da manhã de uma terça-feira, e eles estão votando agora um projeto de lei. Engraçado, 3 horas da manhã, né, Amanda? Eles estão trabalhando. Bem, lá você não tinha isso. E a Glasnost e a Perestroika vão permitir isso. Só que as reformas chegam tarde demais para a União Soviética. E aí o Gorbachev, que deveria ser o salvador, acaba virando o coveiro. E finalmente nós vamos ter as revoltas nacionalistas. Eu vou ter checheno, armênio, ucraniano, inclusive, questão da Crimeia com a Rússia, vocês... estudem a questão da Ucrânia com a Rússia, até mesmo nas eleições do Trump, nas últimas eleições do Putin, essa questão, apesar de eles serem vizinhos, eles têm problemas. Por quê?
A União Soviética foi povoando de russos todos os territórios. Só que quando acaba a União Soviética, esses povos querem a sua autonomia. Os estados bálticos, por exemplo, eles saem totalmente da esfera russa e se ligam à Europa Ocidental. Estônia, Letônia e Lituânia nem querem fazer parte da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que é um bloco econômico criado pela Rússia. Eles vão sair de vez disso, porque não querem ter mais nada a ver com aquele controle. Fora que a Rússia era é até hoje um emaranhado de povos. Tártaros, chechenos, ingushétios, Ossétia do Norte, Ossétia do Sul, enfim. Isso fica para a próxima aula, porque são mais de 100 povos, mas eles querem ter a sua autodeterminação, proteger a sua cultura, a sua ideologia, a sua religião e a sua independência. E aí, isso começa a criar o quê? A separação desses países. Pessoal, é isso então. Espero que vocês tenham gostado. Guerra Fria realmente tem uma série de informações. Parece ser um conteúdo muito longo, mas se liguem nas dicas que a gente deu durante o vídeo, no contexto geral de bipolarização, de áreas de influência, de como que essas áreas de influências vão acontecer. E importante, lembrando que a prova da UERJ, ela gosta de trazer questões que contextualizem os dias de hoje com os conteúdos históricos e geográficos. Então, se informem aí, deem uma olhadinha nas notícias. Preste atenção nos mapas e nos textos que vêm na prova. E muitas vezes um texto auxilia outra questão. Então leiam a prova toda antes de marcar o cartão resposta. Marquem na prova. E esse texto agora você faz aquele link e aí você acha a resposta certa, você se lembra, você pega o pulo do gato e marca a questão certa. É isso. Tá bom? Beijos e abraços. E lembrem-se, o tamandaré não para, nem vocês.